Gym Podcast Brasil. Gym Podcast Brasil. Fala galera, finalmente Gym Podcast Brasil está de volta. Sejam todos muito bem-vindos, porque nós estamos cheios de novidades, não é, Ícaro? Saudade de você, quanto tempo? Saudade também, Cedric. Saudade de conversar com essa galera maravilhosa do Gym Podcast Brasil. Realmente, né? A gente deu uma sumidinha aí, umas férias merecidas, né? A gente estava precisando de umas férias aí, mas estamos aqui de novo para nossa terceira temporada e reformulamos a nossa marca, né, Cedric? Agora nós somos Gym Brasil. Sim, a gente reformulou, né? Depois de muita conversa, assim, a gente entendeu que, né, tem mais de 10 anos de Gymblog Brasil e a gente entendeu que essa expansão para o próprio podcast, né, para as novas ginásticas, a gente deixou de ser assim só um site de opinião, né, um blog de opinião. A gente acaba noticiando, continuamos dando as nossas opiniões, mas não falando só mais de artística, né? Então acho que foi todo vários passos que a gente deu para frente e nesse, né, nesse sentido dos passos, assim, a gente também acabou tendo que evoluir a nossa marca e eu acho que É. é um novo tempo e vai ser muito bom, assim. Estou com Sem muita falar que expectativa. Sem falar que essas novas gerações já não sabem mais o que é um blog, né, Cedric? Então não Não, adiantava mais a nem gente se chamar de sabe. blog. Exatamente, é um site agora, gente, só isso mesmo. Hoje em Brasil, todas as ginásticas, né? Nosso carro-chefe ainda vai ser a artística, porque eu acho que é o carro-chefe da ginástica do Brasil, né? A rítmica vem logo em segundo lugar, mas a gente vai fazer o máximo para falar de todas. Mas é isso, estamos juntos e continue acompanhando, a nossa essência continua a mesma. A nossa marca evoluiu, mas a essência continua a mesma. Exatamente, mas não é só essa novidade que a gente está trazendo aqui não, né, Cedric? Olha essa galera boa que está aqui com a gente na primeira edição da terceira temporada. Gente, hoje em Podcast Brasil Agora tem novos apresentadores, porque esse ano a gente quer falar de absolutamente tudo que acontece, né, no mundo da ginástica. E para isso a gente convidou algumas pessoas que são referências, né? Pessoas que eu, há muito tempo atrás, quando era um ginasta aqui da Prefeitura de Uberlândia, eu admirava como fã. Depois eu admiro hoje como empresários, admiro hoje como diretores esportivos, como árbitros também, enfim. Convidamos essas pessoas que mais entendem de esporte do esporte no país e sejam todos muito bem-vindos vocês. E o Ícaro agora vai apresentar um por um para a gente. Né? Não faz sentido a gente chamar todo mundo aqui, não dar essas boas-vindas, né? Começar aqui Exatamente. Começar aqui por esse cara sensacional que acabou de montar um clube espetacular lá em Goiânia. Ele que você já trabalhou junto com ele, né, Cedric? Lá no CT, na sua época de CT. Ele que é 4 vezes campeão dos Jogos Pan-Americanos e tem um legado, assim, formidável na ginástica. Francisco Barreto, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Imagina, eu que agradeço. Vocês pegaram um ponto fraco meu, né? Porque eu sou fissurado, apaixonado em ginástica artística, né? Eu agora completando 37 anos, foram agora aposentado, né? Foram quase 30 anos de ginástica. E o que eu mais amo é esse esporte e falar de ginástica faz parte da minha vida. Continuar divulgando a ginástica, promovendo a ginástica. Agora tem um clube, né? Aqui em Goiânia, um centro de treinamento de ginástica masculina e feminina, o único do estado do Goiás com ginástica masculina, com 6 aparelhos completos e trabalhando muito. Então, assim, o convite de vocês foi muito bacana, né? Espero poder ajudar aqui o podcast e agregar sempre para a ginástica masculina, opinar, espero poder fazer boas perguntas, dar bons conselhos, boas opiniões, né? E tudo em prol da ginástica artística, não só da masculina, mas como da ginástica
geral, assim, sabe? Então, contem comigo. Já falei para vocês, é uma correria muito louca a minha vida hoje, mas espero estar, sim, sempre aqui somando com vocês. Obrigado, Chico, obrigado mesmo. Obrigado, Chico. Também temos aqui Lucas Rodrigues, que já é um rostinho conhecido aqui, né, Lucas? Lucas, que é árbitro internacional, acabou de entrar para esse clube, esse grupinho seleto de pessoas aí, né? E Lucas também, que é parceiríssimo do Cedric, sócio dele na Bravo. E como eu já falei, né? Tá aqui com a gente, é o nosso especialista em ginástica rítmica, mas agora, Lucas, para oficializar, seja bem-vindo. Muito obrigado aí, estou super feliz de vocês estarem me chamando novas vezes, né? Eu adorei todas as vezes que eu participei. Eu amo falar de ginástica, seja da ginástica artística, seja da rítmica. Fico muito feliz com isso e ainda mais que agora que vocês estão, né, abrindo assim, mais oficialmente para os convidados, eu estar aqui com esses dois convidados que são, né, pessoas assim, que eu sempre admirei, né, como atletas e tudo, e sempre foram referências para mim, pessoas pelas quais eu, nossa, torci pra caramba, assisti competição, chorei, né? Com ele no podcast. Super legal, então muito obrigado por esse convite. A gente que agradece, querido, por você ter aceitado. E por último, né, uma outra celebridade aqui que nós amamos demais, Letícia Costa, uma das maiores atletas desse que esse Brasil já teve. Ela que também é medalhista em Jogos Pan-Americanos, que também aceitou o nosso convite carinhosamente aqui e vem trazer o seu conhecimento para agregar demais. Letícia, seja bem-vinda. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo reconhecimento também. Para dizer que é a mesma coisa que o Chico falou, é dizer que a ginástica é a nossa paixão desde sempre. São muitos anos que a gente foi atleta e que respirava a ginástica artística dentro do ginásio. Então, tudo que a gente tiver para contribuir de positivo para progredir a ginástica artística no âmbito nacional, a gente está aqui para ajudar e para somar. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a gente, Letícia. A gente agradece aí você ter aceitado esse desafio. E agora, Letícia, uma outra coisa, você já chegou aqui a única menina do grupo, né? Que é isso? A gente tá um pouco miscigenado nesse negócio. Tá achando, não? É verdade. Mas é o primeiro passo. Eu espero que eu seja a primeira de muitas e que eu abra a porta para outras mulheres e que vocês progridam daqui para frente cada vez mais. Ai, também espero e torço por isso. Mas é isso mesmo, gente. Nossa. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por aceitarem mesmo o nosso convite. Eu espero que a gente se encontre muito e muito mais vezes para falar desse esporte maravilhoso que a gente ama. Nem sempre nós cinco vamos estar em todos os episódios, né? Até porque a gente sabe que as agendas são corridinhas, né? Mas a gente quer muito esses rostinhos aqui mais vezes para a gente bater um papo muito bom, né, Cedric? E agora, eu acho que a gente já pode entrar na pergunta que está motivando esse episódio, o primeiro episódio da terceira temporada, que é o que você espera para a ginástica artística brasileira em 2026? Nossa, Icaro, vou começar respondendo a sua pergunta, mas esse é um papo livre, viu, pessoal? Tipo, se vocês quiserem aqui entrar no meio da minha resposta, quiserem, né, complementar ou falar alguma coisa, vocês fiquem à vontade para a gente conversar juntos. Bom, eu, de um modo geral, assim, começando pela ginástica artística, eu acho que a minha maior vontade, assim, para 2026 é que o Brasil consiga se classificar por equipe para o próximo Mundial, porque eu acho que o objetivo de todo atleta, em primeiro lugar, né, estar nas Olimpíadas, mas de todo fã de ginástica é conseguir assistir o Brasil nas Olimpíadas, né, conseguir assistir a ginástica brasileira nas Olimpíadas. Então, acho que esse é um Mundial que classifica para o próximo, e o próximo classifica para a Olimpíada. Então, levando em consideração o sonho olímpico, eu acho que o que eu espero para 2026 é o maior número de classificações das ginásticas aí para o próximo dos mundiais do próximo ano. Falando da ginástica feminina, eu tenho aí
uma expectativa com relação ao que vai acontecer nesse processo aí de seleção com uma volta um pouco mais lenta da Rebeca. A gente não. Eu estava até conversando isso com o Lucas lá no ginásio, a gente conversa de ginástica, a gente fica especulando sobre né, diferentes cenários e tal, e a gente pensando assim, nossa, seria tão legal se ela pelo menos fosse para competir salto e paralela, já seria uma ajuda muito grande para a equipe. Eu acho que é uma expectativa que tanto a equipe quanto também os fãs de ginástica têm. A Rebeca é uma referência hoje, assim, não sei nem mensurar isso, é uma referência mundial, né? A gente viu ela entrando aí, carregando a bandeira do Comitê Olímpico Internacional nos Jogos Olímpicos de Inverno. Isso é muito grande, né? A FIG vem postando sempre alguma coisa dela, assim, e tal, e eu acho que é uma expectativa tanto dos fãs quanto da própria seleção, porque a Rebeca faria muita diferença aí nessa corrida da classificação para o próximo Mundial. Mas com alguns retornos, né? Parece que a Thaís está indo bem, está retornando bem. Algumas mudanças no cenário aí da ginástica feminina também. O SESI com algumas contratações de atletas, né, trabalhando com carteira assinada, acho que não é algo muito comum, que eu fiquei pensando se isso não movimentaria os outros clubes, sabe? De alguma forma, pensando que o SESI fez uma seletiva para assinar carteira de atletas, e eu fiquei pensando, gente, como que isso vai acontecer? Será que agora os outros clubes vão começar a fazer esse mesmo movimento para não perder atletas para esses clubes que estão, né, oferecendo esse tipo de benefício? Então, acho que isso, eu fiquei com uma expectativa para 2026 também nesse sentido, pensando no que poderia acontecer. Mas, enfim, então teve esse tipo de mudança, né, nessa questão de contratação de atletas, que eu achei interessante, e mais a questão, assim, do Mundial. E falando da ginástica masculina, eu vi agora que resolveram poupar o Caio Souza. Da mesma forma, parece que um pouco parecida, que estão um pouco poupando a Rebeca também, tentando usar mais em alguns pontos chaves, que eu acho que é inteligente, pensando que são dois atletas de muita expressão técnica para o país hoje. Então, eu acho interessante a estratégia de segurar a Rebeca, e parece que estão com a mesma estratégia de segurar o Caio. Então, se a gente pensar nas competições-chave para eles, talvez apenas o Mundial esse ano já seria algo que, se preservasse para eles competirem, já seria algo que já seria válido. Então, eu penso que é uma estratégia boa, e uma expectativa com a ginástica masculina, além, né, deles conseguirem para o próprio Mundial. Eu tenho uma vontade, assim, eu estava lá no Mundial de 2015, o Lucas também estava, e a gente viu uma equipe muito sensacional naquele Mundial, uma equipe masculina muito sensacional, classificando completa para as Olimpíadas pela primeira vez. E, nossa, deu muito orgulho, assim, sabe, de ver aquela equipe. E, assim, não consigo mensurar por quais motivos, mas a gente acabou saindo ali do top 12, né? Não sei se foi pouca renovação, teve algumas mudanças, como a saída do Vladimir na época, né? Que era uma cabeça por fora que fazia algumas escolhas ali. Enfim, houveram várias mudanças, né? Nas direções e na forma como a ginástica masculina foi conduzida, e eu acho que não consigo, igual eu falei, não consigo mensurar por quais motivos, mas acabou que a ginástica saiu, né, a masculina, e o que eu mais gostaria mesmo, assim, era que a ginástica masculina voltasse para esse grupo, né, do top 12, para a gente conseguir ver mais atletas, né, masculinos sonhando com a Olimpíada, né, e podendo, de fato, realizar esse sonho, como o próprio Chico aqui realizou. Bom, resumo é isso. Falei muito, talvez. Eu fiquei com E uma dúvida. vocês? Você falou que nesse Mundial até que lugar que tem que ficar por equipes para classificar para o próximo Mundial. Eu sei que se ficar entre os 3 primeiros por equipe, na final por equipes, não na classificatória, né? Se na final por equipe ganhar medalha, está nos jogos.
São os medalhistas. São os Isso. medalhistas que nesse Mundial de 2016 já se classificam para Los Angeles. E aí, no Mundial do ano que vem, né, de 2027, que vai ser lá na China, os 9 Os 9. sequentes vão para esse clubinho dos 12. Mas uma É, curiosidade, Cedric, esse Mundial de 2015 que você comentou, tanto Letícia quanto Francisco estavam neles, né? Sim. estavam. Aproveitando aí para estrear os comentários, eu gostei muito dessa iniciativa do SESI, né? Eu queria, né, incentivar, lógico, né? Os clubes aí passam por algumas coisas em relação a lei de incentivo, né? Sempre tem um probleminha aqui, outro ali, que isso o clube é uma coisa que o clube conta muito, né, para poder manter os atletas, mas que iniciativa top, assim, sabe? O clube poder assinar carteira. Eu sei que tem isso em outras modalidades, em outros esportes, né, em outros clubes, que eu já achava top demais. Isso chegando na ginástica, caramba, é uma segurança para o atleta, Evolução. assim, incrível. A gente tem que bater palma para o clube e torcer para que isso passe para os outros também. E em relação ao comentário da ginástica masculina aí, eu vivi um pouquinho da geração antiga, e agora da nova também, eu peguei um pouquinho da nossa transição, né? E eu que espero realmente que o Brasil volte, né? A equipe, e volte a levar uma equipe completa para Olimpíadas. Isso a gente não pode admitir que fique fora. Eu não aceito, sabe? A gente não pode aceitar. E o Brasil tem condições, tem estrutura, tem conhecimento. Então, acho que é uma questão de organização, é a questão do Caio também, é uma questão de estratégia. Não é um atleta que tem mais 30 ou 25 anos, né? Então, Sim. é uma coisa que a idade pesa mesmo, ele tem um nível de dificuldade nas séries bem alto, e é um atleta super importante para a equipe, né? Acho que a comissão tem que avaliar as estratégias, né? Fazer estratégias para poder usar ele nos pontos principais, porém não pode deixar o cara também sem competir, né? Mas ele Sim. tá bem, ele tem que estar muito bem, porque a equipe precisa muito dele. Isso eu estou falando de uma realidade, né, do Brasil, né? Eu não gostei da atuação do Brasil do ano passado. Eu acho que a gente ficou no Sul-Americano, perdeu para a Argentina, eu fiquei louco com isso aí. E nada contra a Argentina, mas a gente não pode, né? Eu fiquei meus anos todos aí, eu não perdi não, e não aceitava perder não. Então, assim, eu não vou aceitar eles também perder não. Mas é uma questão de transição, né? O Brasil passa por uma transição, a Olimpíada, a classificação de 2015, quais os atletas que estavam lá, quais foram para 2016, quais foram para 2021 e hoje, como é que está, né? Quais estão lá ainda, né? Então a gente passou por um processo muito difícil, ainda está passando, mas pelo que eu venho vendo, assim, parece que os meninos estão evoluindo, só que competição é competição. Pode evoluir, pode mostrar dificuldade no treino, mas o que manda é na hora, sabe? E aí eu acho que é isso que vai contar. Atletas que subam lá e façam e acertem e não caem. Que é o que o código pede. Né? Nossa geração, a minha, era isso que a gente tinha no treino. Subir e, cara, agarra isso aí, você não desce desse aparelho mais nunca. Então a gente cresceu muito assim com aquela equipe, sabe? Comentando sobre o Mundial 2015, cara, era uma realidade muito distante, né? 4 anos, foi por Londres, a gente acreditou, né? Que fomos no evento teste, a gente acabou ficando fora por um ponto. Foi. E mais Rio de Janeiro, a gente, apesar da distância de uma realidade levar para uma equipe completa, 2015 a gente entrou para fazer acontecer de qualquer jeito. A gente treinou muito, muito e muito unido. A gente treinou muito e muito unido. Então a gente conhecia cada um. Então isso contou muito. E aí eu espero, aproveitando, né, resumindo, é isso que eu espero do Brasil, da ginástica masculina em 2026. Que eles sejam unidos para poder trazer cada vez mais o resultado aí. Trazer o Brasil de volta, né, para a equipe em 2028. Achei Tem que massa. tomar cuidado porque eu falo muito, viu? Vocês têm que me cortar. Tranquilo. E você, Lucas? Da ginástica artística? Bom, achei interessante aí o que o Francisco falou.
E, assim, eu acho que uma coisa interessante sobre a ginástica masculina é que, assim, o que eu vejo, né, assistindo as competições, Copas do Mundo e tudo, parece que são muito poucos os países que estão, assim, engatinhando demais ainda na ginástica masculina. Eu vejo muitas equipes, tipo assim, do nada, uma final de salto da Copa do Mundo X. Aí tem um cara de um país que eu nem sabia que tinha muita ginástica. Aí chega o cara lá saltando um salto dragulesco. De repente, um ginasta do Chipre é o campeão europeu. Aí eu nem sabia, aqueles assim, né? Tô brincando, tá, gente? Mas nem sabia o que era Chipre até então, entendeu? Então, não dá, simplesmente, infelizmente, na ginástica masculina, para os meninos cumprirem os requisitos, terem as séries limpas, com um grau mínimo de dificuldade e conseguir voltar para o top 12. Por exemplo, no feminino, eu e o Cedric, a gente zoa muito, assim, a gente usa uma expressão, fala assim, olha, a equipe tal do feminino, se arrumasse, se cada um pegar uma cadeira, uma festa, uma bagunça, cada um lava seu prato, se cada um lava seu prato, cada um pegar uma cadeira, consegue organizar. Por exemplo, para quem acompanhou, a equipe do Canadá, que foi bronze no Mundial de 2022. Gente, eram as meninas saindo de rondada pirueta da trave. E elas pegaram bronze por equipe, porque eles pegaram o que eles tinham, organizaram da melhor forma possível, a melhor execução possível dentro da baixa dificuldade que elas tinham. Claro que tinha Ellie Black e tal, e saíram de lá classificadas para os jogos. Uma equipe muito fraca. Então, assim... Mas isso é praticamente impossível, né, Lucas? Se você souber organizar as cadeiras, entendeu? Cada um lavar seu prato, em certos países, sei lá, Inglaterra, Canadá, próprio Brasil, dependendo de como tiver a situação, dependendo de quais ginastas super fortes que a gente não tiver no momento, tipo Flávia Rebeca, dá para funcionar. Agora, no masculino, não dá. Então, assim, eu torço muito, né, como fã mesmo, tô por fora, eu não sou da ginástica masculina, não dou treino de ginástica masculina, só um admirador e um torcedor. Eu torço muito para que os meninos do Brasil, os treinadores e todo mundo consiga que os meninos voltem a ter um super nível. Porque 2015, 2016, sabe? A gente tinha o Francisco Barreto ficou lá em 5º lugar na barra fixa na Olimpíada. O Nori e o Diego ficaram no pódio, o Zanetti no pódio, o Sasaki finalista de salto. Era, sei lá, era uma super equipe, né? Isso porque ainda, infelizmente, o Caio ficou de fora. Imagina se o Caio ainda pudesse ter estado dentro da equipe, teria sido ainda melhor. Né? Então, eu torço para que os meninos de agora consigam chegar num nível realmente de bater de frente com os caras, sabe? É igual o Francisco falou. Tá certinho, Lucas. Eu concordo muito também. E agora, um exemplo também sobre a masculina, que eu acho muito, que eu li em algum lugar e achei super engraçado, é que nessa etapa do mundo agora, da Copa de Cottbus, né, a gente vai falar dela daqui a pouco, ainda nesse episódio também, mas tivemos um italiano que acabou de pontuar dentro dos 15 pontos o cavalo com alças, né? Tivemos aí o Angel Barajas também pontuando 15.300 na barra fixa, notaço, assim, provão. Então, assim, a gente está vendo essa evolução dos atletas e realmente em países que tem pouca tradição na ginástica, mas os países também que têm muita tradição dentro da ginástica, eles também estão evoluindo seus especialistas. Então, assim, é a hora da gente parar e pesar a mão na consciência. E aí, gente, como é que vai ser essa coisa aqui? A gente vai tentar produzir generalistas para sempre, para chegar lá a gente ter mais segurança? Será que essa segurança vale a diferença de nota? Não sei. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso também, assim, realmente eu vejo uma evolução muito grande de atletas isolados, especialistas da ginástica artística masculina e que talvez a gente não tenha acompanhado tanto. Acho que esse é o meu melhor comentário a respeito da Mag. Eu acho, o Lucas, esse negócio que o Lucas pontuou é bem interessante, porque essa geração aí para trás, né, do Francisco, e eles tinham o grau de dificuldade da ginástica dessa seleção, ela batia com a do mundo. Eu acho que agora parece que o Brasil está precisando do nível mais alto de notas D, enquanto no feminino, basicamente, cumprir requisito, fazer uma série completa ali, bem feita,
de 5 e 4 tá dando, né, pódio e até medalha, dependendo da ginasta. No masculino isso não funciona. Não funciona. Então, Não funciona. não funciona at all, né? Enquanto a gente fala brincando, né? Se organiza as cadeiras aqui de uma equipe canadense, né? E tal, vai lá Você e ganha uma pode, medalha, te organizar. complementando, Cedric, você pode até fazer uma série limpa numa Copa do Mundo e voltar com uma medalha. Mas no Mundial, Uhum, não tem como. não vai. O nível de dificuldade das séries realmente Não precisa funciona, não, gente. melhorar. E em relação ao masculino, essa comparação de geração é muito difícil, porque eu até entendo os meninos que tá passando por essa transição, Transição. mas eu acho que eles têm que ser cobrados agora nesse ciclo. Tem que ser cobrado isso para eles, entendeu? A transição, beleza, de Tóquio para cá, de Paris, teve toda né, a questão de não classificação. Agora já deu. Na minha opinião, já deu. Agora precisa ver o trabalho de todos. Né? Eles treinam todos os dias, 6 vezes na semana, 5 horas por dia. A estrutura que o Brasil tem hoje, eu não tive. A estrutura é boa, o conhecimento dos treinadores também. A estrutura de fisioterapia, psicologia, nutrição. Precisa ver. Vocês estão vendo, o mundo inteiro está evoluindo. Países que nunca subiram no pódio estão subindo. E a gente que já subiu, por que regrediu? Então, é isso que tem que ir atrás para saber. Letícia, sua Gente, só uma opinião? coisa. Isso, Letícia. Pontuando isso que o Francisco falou, eu concordo com ele. Por que na nossa época, um tempo atrás, a gente conseguiu e hoje em dia não está conseguindo? É óbvio que mudam as coisas e o mundo se adapta, né? Mas hoje em dia a gente tem um cenário muito diferente do que a gente tinha antigamente. A gente passou por situações onde a gente não tinha equipe multidisciplinar, a gente não tinha ginásio direito, os meninos treinavam cada hora num lugar, em ginásios que não tinha aparelhos adequados. As meninas, a gente ficava pulando de ginásio em ginásio. Flamengo chegou a pegar fogo, a gente foi para Três Rios, só em 2015 a gente foi para o CT e conseguiu, ter acesso a essa estrutura toda que o Comitê Olímpico realmente proporcionou para a ginástica brasileira do Brasil. E, de fato, foi difícil? Foi, mas a gente começou a andar com as pernas e começou a subir a escada de uma forma positiva. E o entendimento por que com tudo que a gente tem hoje, se na época o problema era a falta disso, que a gente não evoluía, que a gente não está evoluindo sendo que a gente tem hoje? Aonde que está o problema real nisso tudo? Se a gente tem a estrutura, se a gente tem as coisas que a gente precisa na gestão e na parte técnica para conseguir e a gente não está conseguindo. Acho que de Um fato aporte entender financeiro onde está o maior, né? erro. A gente tem um aporte financeiro como nunca teve, né, Letícia? Pensa, eu acho que esse ano parece que a ginástica captou mais recursos do que o vôlei, né? Não, a gente está. Só a ginástica artística é uma das que mais tem. São 17 milhões só da Lei Piva. Que diz com gente, né? Nem mais Lei Piva, né? É a Lei da Loterias, que mudou agora. Mas, assim, são 17 milhões apenas de um recurso só. Então, assim, é muito dinheiro, fora todo o patrocínio que a CBG faz para conseguir captar recursos, sabe? Acredito que uma fala que o Chico falou é em questão de cobrar. Vocês mencionaram sobre o SESI tá usando o fato da carteira assinada para poder fazer com que essas coisas fiquem mais, como é que eu posso Profissional. dizer? Profissionais. Mais profissionais. E de fato, sim, eu acho que a gente precisa mostrar para o mundo que o esporte não é um hobby, o esporte é um trabalho. Às vezes a pessoa fala assim, com o que você trabalha? E tem muitos atletas que ainda não enxergam que o esporte é um trabalho e falam assim, faço esporte, mas o meu trabalho às vezes é dar uma entrevista. Não, gente, o seu trabalho é fazer o esporte. É todo dia ir lá, treinar, o tanto que você precisa se dedicar e tá indo para uma viagem, para um treinamento, para uma competição e representar o seu país. Isso é um trabalho. Eu acho que a visão do brasileiro em si, de entender que o esporte é um trabalho e que a sociedade precisa entender isso,
tá caminhando, tá um pouquinho longe, mas tá caminhando. Mas o que o SESI está fazendo em relação a isso, usando a carteira assinada ou um contrato de fato que não que prenda, né, mas que faça o atleta entender que ele tem uma obrigação ali de dar, de é uma via de mão dupla, né? Como a gente pode pensar, tipo, eu tô te dando esse recurso aqui para você poder dar algo de volta para o clube, para o Brasil, porque é assim que o mundo funciona, sabe? Tem muito atleta que às vezes não consegue compreender que que é se doando que se vai receber. É lógico que existem várias variantes no meio disso tudo e não quero tocar nesse ponto, mas no ponto de que a gente tem recurso, a gente tem desenvolvimento, a gente tem pessoas investindo no esporte para a gente poder dar o do bom e do melhor e resultados para o Brasil e também para os clubes. Então, eu acredito que seja mais isso, é entender de fato onde é que está o erro, tanto do feminino quanto do masculino, porque eu acho que eles estão passando, acho que um momento um pouco parecido. O feminino, lógico, teve um resultado muito expressivo nos últimos anos, mas no momento as meninas estão mais resguardadas, a gente não vai poder colocar elas para estar à frente sempre, a gente precisa de outras e a gente está um pouco debilitado com isso. Então, assim, acho que é um entendimento mesmo da parte técnica com a parte administrativa de entender como é que vai fluir daqui para frente, porque recurso a gente tem. Funcionalidade, equipe multidisciplinar a gente tem. Acho que falta aproveitar e os atletas entenderem que é o trabalho deles e que eles precisam se comprometer em relação a isso. Forte, Letícia. Mas, Pesei o clima, eu gente, vou até. desculpa. Não, não, mas eu acho que você abriu espaço para uma provocação interessante, porque se a gente pensar, pô, por que que então essa geração antiga, né, vamos aí falando de você, vamos falar da geração Chico e Letícia, vocês ainda não tinham a expressão, e parece que vocês lutaram muito para ter a expressão, e vocês tiveram toda a expressão internacional, equipe completa, etc. E era uma época difícil. E agora que está uma época fácil, será que falta mesmo essa motivação? Porque, tipo, a gente já conquistou. A motivação agora seria para manter, que talvez, né? Qual que é a nossa motivação hoje? Manter o que já foi conquistado. Sabe? Aquela coisa, tipo, eu tô aqui, eu Exato. preciso ir para lá. Tá, eu cheguei aqui agora. E agora o que que eu faço que eu tô aqui? Entendeu? Tipo, talvez essa motivação de vocês era tipo, a gente quer chegar lá. E vocês chegaram, né? Essa geração chegou e fez acontecer. E agora? Entendeu? Eu posso falar por Tipo, experiência né? própria. A gente tinha essa motivação, mas nós éramos cobrados também. Exato. A Cobrança, gente nunca entendeu? deixou de ser cobrado. Todos os dias havia É, cobrança de todas as você partes. Tanto para a você gente quer conseguir estar tudo dentro que da a gente tem equipe, hoje. se você quer Pode estar falar, dentro Chico. da equipe, era muito cobrado. Você tem que conquistar o seu espaço para estar dentro da equipe. Então, era muita cobrança. Você está assumindo um lugar que poderia ser de outro. Então, a pressão era muito grande, a competitividade era muito grande. Então, era cobrança real. Era um investimento pesado. Para nós, na época, era pesado. Hoje, o investimento é muito maior. Mas, para nós, né, era muito pesado. Então, a gente, além da nossa cobrança interna, tinha cobrança externa também. Tinha muito. Eu acho Muito que bom. assim, eu entendo isso que vocês estão falando, mas eu acho que eu vou apresentar uma outra versão de uma situação que talvez também seja o que motiva, de repente, a falta de cobrança e que esse sistema de impulsionamento ele funcione com mais fluidez, que também é a mão de obra de treinadores. Se a gente captar a elite brasileira, é claro que teve um salto nos últimos anos, né? 10 anos atrás, a gente trabalhava com 3 treinadores levando atletas para os mundiais. No ano passado, só no feminino foram 4, né? Então, está evoluindo, mas a gente ainda tem pouca mão de obra de treinadores capacitados para trazer o alto rendimento para o Brasil. Isso é uma opinião pessoal, eu enxergo muito isso. E a pergunta que eu quero fazer é quem vai cobrar dos atletas? Se a gente não tem essa mão de obra, e essa mão de obra capacitada. Eu vou contar para vocês um caso aqui, é um pouco de uma fofoca também, tá? Eu não vou dizer quem foi o atleta, quem foi o treinador, mas uma atleta da seleção brasileira estava em uma competição semanas atrás, competindo solo, e
por conta de uma falha na sequência de saltos acrobáticos dela, ela perdeu meio ponto, porque essa atleta, o treinador dela não entendeu que a regra exigia que a atleta tinha que fazer nessa sequência 2 saltos que tem. Lucas e Cedric me corrigem se eu estiver errado, tá? A Letícia também, que eu sei que você também é árbitra. Na sequência, a atleta tem que. Esses 2 saltos, eles têm que ter angulatura de pelo menos 180 graus. Pelo menos em um dos dois. No solo? Isso. Isso. Ela não fez. A menina perdeu meio ponto por uma orientação básica. Uma orientação de uma regra básica. Isso, ok, que não foi um campeonato grande, foi numa fase, foi num estágio inicial, mas olha só, a responsabilidade que esse treinador teve na mão, esse treinador deixou passar, despercebido. Ela foi punida na nota e o resultado ficou muito aquém do que ela tá habituada. É uma atleta da seleção brasileira. Então, eu acho que para a gente executar essa fase final, que é a fase de endireitar o atleta, a gente precisa de mais mão de obra. Eu sempre bato nessa tecla, eu acho que é uma reflexão que eu sempre gosto de discutir. Bom, eu acho que isso é bem interessante o seu ponto. Com certeza, não é só uma questão dos atletas ou dos atletas não estarem sendo cobrados ou não terem a motivação ideal. Com certeza, a obra faz muita diferença. Por exemplo, alguns treinadores muito bons e que tiveram acesso à nata do tipo de treinadores russos e ucranianos que trabalharam junto com eles, que é um tipo de conhecimento que não tem como um outro treinador que está trilhando o seu caminho do nada chegar nisso, né? Por exemplo, não tem como eu me comparar. Eu posso chegar, por exemplo, no nível de um treinador, tipo, sei lá, Roger Medina. Posso. Mas eu nunca vou ter acesso ao que ele teve. Nunca, é impossível. E ele merece demais. Não estou colocando isso em questão. Mas eu nunca vou trabalhar com o Ostapenko, eu nunca vou trabalhar com o Alexandrov, eu nunca vou ter um acesso a um Liu Qin durante um ano. Pode ser doido o tanto que for, mas ele sabe pra caramba. Eu acho que falta, assim, talvez eu esteja sendo inocente na minha forma de falar, né, desinformado, não sei, minha visão. Eu acho que a CBG, não sei se seria exatamente a CBG, seria o COB, o que seria? Eu acho que a CBG investe pouco nos treinadores nacionais, na formação dos treinadores nacionais. Por exemplo, recentemente teve um curso, Academia de Treinadores de Ginástica Rítmica. Eu estava assistindo o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica pré-infantil, eu sou desse, gente. Aí, estava na transmissão da CBG. E, assim, o que eu vi, claro que alguns clubes eram superiores a outros, lógico. Aí eu via lá que às vezes o treinador era ex-atleta da seleção, alguma coisa assim. Mas eu vi que, de uma forma geral, a ginástica rítmica do Brasil estava seguindo uma linha de trabalho boa, que tinha muitas meninas com nível legal, que não era só, sei lá, a menina do clube tal, do clube tal. Então, assim, eu sinto que a informação da GR, por exemplo, expandiu mais e chegou em mais gente e tem mais treinadores hoje capacitados. Por exemplo, estava olhando lá hoje a lista das meninas do conjunto, entrou 3 meninas novas, uma de Minas Gerais, uma de Natal e uma de Joinville, eu acho, Chapecó, não sei. Então, assim, é muito espalhado. Então, talento no Brasil tem tanto, mas... Ô Lucas, te cortando, é uma curiosidade também. Eu sei que tem muitas meninas que foram da seleção antiga que dão cursos, né? Elas andam pelo Brasil aí dando curso, assessoria, tanto na parte coreográfica quanto na parte de movimento. Isso é muito bom, né? Porque elas acabam passando experiência de meninas que foram para a seleção e elas acabam espalhando para o Brasil, né? Excelente. Tem uma questão também, estou aqui fazendo uma comparação que talvez seja injusta, porque a GR é um esporte que ele exige menos estrutura, né? Eu sei que o tapete é super caro, o tapete oficial, mas é o tapete, é o espelho, é a barra, são os aparelhos, ok. Mas ginástica artística a gente sabe, né? Um ginásio. Ô, Ícaro. Desculpa. Ô, Lucas, mas a ginástica também não vai muito longe, não. A gente tem um monte de aparelho, mas a base da ginástica artística não é tão difícil assim de explicar. A ginástica é lógico, né?
para poder colocar a dificuldade é difícil, mas para entender o beabá de como começar a ginástica artística e do que precisa de Ai, básico para ir evoluindo, não é tão complexo. Eu acho que basta, não, Mas acho Letícia, que é o Lucas sim. está falando da né? estrutura, Letícia. Isso é Por sim, é exemplo, um sim. ginásio Não, de ginástica, ele é muito caro. É. não, sim, de E um fato, a ginásio gente de precisa, mas R. estou querendo dizer que a gente não precisa de uma estrutura grandiosa, nem de tantas coisas. O básico da ginástica artística já ajuda bastante. Não significa, por exemplo, a gente Mas está hoje em falando dia sobre não tem, conhecimento não, sobre técnicos, né? Dos técnicos adquirirem conhecimento. A gente não tem como fazer um técnico que está iniciando e que está médio entender, tipo, do que está lá em cima. No ó, mas eu vou te caso falar um das séries negócio. mais difíceis, né? Então a gente tem que ensinar o básico da ginástica artística, que não é tão complexo assim. Só que precisa de uma pessoa que saiba fazer isso, que saiba explicar de uma maneira simples para que todo mundo entenda a fisiologia do esporte. Mas querem? Tem essa pessoa? Tem essa disponibilidade? De que maneira vai fazer isso, sabe? Existem essas questões também. Sim, é porque só tentando finalizar, por exemplo, a técnica básica da ginástica, ela pode ser considerada simples, mas vamos supor, eu aqui no meu estado, a minha escola é uma das escolas referência no estado. A gente a gente teve os Jogos Escolares de Minas Gerais e participaram equipes de cidades muito pequenas. Então a gente via ali meninos com certo potencial, mas viu uma carga muito grande de conhecimento dos treinadores. Claro, eu vim dessa carência também. E eu corri atrás pra caramba e eu evolui muito como treinador. Não me considero um treinador de ponta, mas eu evolui muito como treinador ao longo da minha vida. Claro que esses treinadores também têm que correr atrás, têm que buscar e tudo mais. Só que eu, sinceramente, acho que o órgão que organiza a nossa ginástica no Brasil poderia fazer mais ações para que esse conhecimento expandisse mais, ampliasse mais. Tá bom, eu tenho um ginásio que saiu do meu bolso e esse ginásio não tem um fosso, ele não tem isso, não tem aquilo. Eu consigo ensinar um básico bem feito? Consigo, mas falta ainda as coisas. São pequenos detalhes. Então, não adianta a minha menina chegar lá e ganhar o torneio nacional fazendo rodante mortal esticado. Aquele rodante mortal esticado bonitinho, ele é diferente de uma menina que daqui a pouco vai estar fazendo um duplo, daqui a pouco vai estar fazendo, sei lá, duplo e meia bate mortal. Tem pequenas diferenças Você tá técnicas. certo, Lucas. Vou te dar um exemplo. Eu concordo também. Eu fui nos Jogos Regionais, Jogos Abertos em São Paulo. A diferença de Jundiaí, Piracicaba, toda a região ali de São Paulo, muito perto de um ginásio do Pinheiros, do ginásio São Caetano, de Santos. Só que a ginástica é outro país. Você pode assim, uma menina, um menino fazendo giro, assim, como assim a distância é tão grande? O nível é tão gigante. Será que eu até perguntei lá para os treinadores, falei, vocês não conseguem fazer uma viagem num final de semana, fazer um treino lá e voltar? Porque o que vai ganhar de conteúdo participando, treinando junto, é absurdo. Assim, como que pode, num lugar que é próximo, dentro do mesmo estado, ou dentro, às vezes, muito próximo da cidade, de ter duas realidades tão absurdas? Que eu olhei assim, eu falei, nossa, aquele menino ali, ele não conseguia fazer giro. Aquela menina, tipo, uma técnica de giro que eu falei, meu Deus, tira ela de lá que vai machucar. Eu falei assim, mas se ela for ali, ou o treinador dela for fazer um dia lá num lugar que tem gente que tem conhecimento, ele vai voltar de lá? Nunca que ele vai fazer aquilo lá que ele está fazendo. Entendeu? Eu fiquei muito doido. A iniciativa própria da pessoa. Exato. Eu não acho que, vamos dizer assim, a CBG, nossa, conseguir atender tudo. Não é isso. Mas eu nunca fui num curso da CBG. Por exemplo, durante a pandemia, eu tive acesso a umas aulas online lá do Chico. Aí o Chico, maravilhoso, incrível, perfeito, treinador, e ele mostrando lá a técnica do giro para frente na paralela. Você vai me ajudar a montar isso aí. Bora então. Aí é um vídeo
passei, era uma das minhas da seleção maravilhosa lá, fazendo o giro com toda a perfeição. Ele foi e tal, explicou a técnica, não sei o quê. Legal. Agora, por exemplo, eu aprendi muito mais quando eu estive dentro. Teve uma vez que, quando o Roger ainda trabalhava lá em Barueri, eu fui lá e fiquei uma semana. Mas eu não fiquei sentado na arquibancada, eu fiquei uma semana dando aula junto com ele, com o Edu e com a Luana, que eram os treinadores deles lá da época. E assim, eu voltei de lá transformado, né? Mas Lucas, vou fazer um paralelo então rapidinho, que você falou do Campeonato Brasileiro Infantil, pré-infantil de GR, que você viu e viu uma escola brasileira, né, pelo que eu entendi, um nível consistente de qualidade. Obviamente você soube diferenciar as equipes melhores das piores, mas tinha uma consistência de trabalho, e o Chico já trouxe até essa questão das ex-atletas e treinadoras que ficam, né, viajando e fazendo ações pelos países. Ah, eu vejo vamos fazer um paralelo com o brasileiro infantil, pré-infantil, seja de GA ou de GAF ou de AM. A gente vê as 4 primeiras equipes assim nesse nível mais consolidado, e a partir do quinto para trás o negócio já vai ficando muito diferente, assim. Então, assim, dá para ver que não tá a mesma coisa, gente. E eu nunca vi, por exemplo, esse tipo de ação né, que o Chico falou das ginastas que ficam rodando o país, e dando curso de balé, dando curso de não sei o quê. Eu nunca vi isso acontecer na nossa ginástica, na artística. E vou te falar, eu estava no COB na época, acho que eu já até trouxe isso aqui como a nível de informação. Eu acho que a Letícia, não sei se você assistiu esse curso, Letícia, você lembra do Nick Ruddock, aquele britânico? Ele foi em 2019 ou 18, eu não lembro, que ele foi para o COB, e ele ficou acho que uma semana num dos camps, e ele disse que lá na Inglaterra ele era cara que manja pra caramba, gente. Ele era um dos responsáveis por viajar à Inglaterra com recursos da Confederação Britânica, e ficava 2 dias num ginásio, 3 dias no outro. Ele fazia esse processo, sabe? E, Uhum. tipo, pô, por que não? Na Alemanha tem Por que também. não? Na Por que Alemanha não? tem. Eu fiquei um tempo na Alemanha, né, competindo por Cottbus. E Uhum. o presidente do ginásio de Cottbus, ele era o coordenador. E aí a confederação, ele recebia um dinheiro para passar em todos os lugares, em todas as regiões da Alemanha, dando assessoria. Gente, esse cenário aí no Brasil existe, tá? Mas o problema é que em outras modalidades possui isso. O porquê na ginástica artística não tem, eu não sei dizer. 2 pontos. Mas em outras Pensa. modalidades existe. Não é diferente. Não, Letícia, agora vamos trazer para a realidade. A Alemanha é do tamanho de Minas Gerais. Né, você pensa agora, e eles fazem um trabalho de viajar o país inteiro. Olha o tamanho do Brasil. A gente, tipo assim, se fosse para analisar pela lógica, a gente precisaria muito mais do que eles, que é um país pequeno, que é mais fácil de concentrar a ginástica em 2, 3 cidades. Agora, olha o tanto de gente que a gente tem, um país enorme, com carência de conhecimento, e a gente, pô, essa pauta é muito antiga, a gente nunca vê o negócio se abrindo, sabe? Parece. É, Nossa. boa pergunta. Nada de... São desses treinadores que tiveram a melhor dessa ginástica internacional, os treinadores internacionais renomadíssimos que trabalharam no Brasil, que trouxeram muita técnica, que fizeram muita diferença no Brasil. Eles tinham um projeto pós 2016 de fazer esse trabalho pelo Brasil. E a gente conversava muito com um deles pela internet, trocava muita ideia, eu era muito empolgado. Eu teve uma vez, um atleta foi para treinar com esse cara, e eu fiquei assim, nossa, ele é demais, ele sabe muito. E eu fiquei super empolgado com essa ideia, só que acabou que eles foram para os Estados Unidos, e eles estão lá, e eles estão super bem, estão com equipes boas, estão com meninas super boas lá, começando agora a chegar a competições nacionais lá dos Estados Unidos. Acabou que não aconteceu, né? Então, acho assim, os treinadores, eles têm que fazer o que é melhor para eles. Ter uma oportunidade internacional para trabalhar, para ganhar mais dinheiro, ou sei lá qual que é o sonho
cada pessoa, né? Acho que tem que mais mesmo, né? Enfim. Posso só complementar rapidinho a última? A questão de a gente pegar um treinador e tirar do local dele, eu acho que foi o Ícaro, o Cedric falou, que a questão, se a gente tira para esse treinador rodar o país, quem fica no lugar dele lá? Esse cara da Alemanha, ele saía, só que tinha 3 que ficavam no lugar dele, no próprio clube. Então, se a gente tira uma peça-chave do clube, de algum clube específico, nossa, é um caos absurdo. Eu sei por experiência própria, mas é um problema que a gente enfrenta de realidade, né, no nosso país em relação a profissionais capacitados. E é isso que me faz acreditar mesmo, Chico, que assim, a gente precisa de mais mão de obra desses treinadores de ponta, sabe? Para que isso aconteça e quando aconteça, seja de uma forma sutil. Eu consigo elencar aqui, gente, na minha mão, ó, o número de clubes que, caso isso aconteça, não vai ter nenhum tipo de respingo grande para o interior deles. Pinheiros, Flamengo e Grêmio Náutico União. Hoje, né? Só. E se isso acontece, isso do feminino, é lógico, né? E se isso acontece com outros clubes, a programação inteira vai ter que mudar. Então, assim, eu estou entendendo duas coisas. Realmente, em relação à mão de obra, e também estou entendendo, nessa nossa conversa, que a gente tem conhecimento, sim, mas esse conhecimento é polarizado, ele não é dividido. É centralizado, né? As duas coisas, mas assim, enfim, eu acho que tudo é proposta e estruturação de trabalho, porque eu também conheço, já tive essa conversa com alguns treinadores que estão na ativa no Brasil nesse momento, treinadores bons, que me falaram assim, poxa, se me oferecesse isso, eu faria isso. Tipo, eu sairia do clube e faria isso, pelo Brasil e pela minha vontade de disseminar o conhecimento que eu já tenho. Eu acho que talvez, no meu ponto de vista, né, tentando resumir, falta uma estruturação de uma proposta. E a partir, tá, essa vai ser a proposta de trabalho, quem vai fazer? Ah, então se for o caso de não ter, então, aqui dentro para fazer, então tá, vamos chamar alguém de fora e vamos dar essa estrutura. Vamos entrar em contato com o Nick Ruddock, que já fez isso lá na Grã-Bretanha, levou medalha olímpica e botar ele para fazer isso aqui no Brasil, ao invés de ficar só nos camps, a mesma coisa com os mesmos, né, de sempre. Eu acho que talvez é uma estrutura, um planejamento de um trabalho. Ele ainda não existe. A problemática talvez não seria tirar alguém de um clube e deixar o clube sozinho. Não nem chegou no nível dessa proposta para a gente saber se vai ser viável ou não, sabe? E mesmo sendo difícil, Cedric, porque assim, o que a gente está falando, né, de ter uma pessoa-chave para poder fazer esse movimento ao redor do Brasil, é o mundo ideal. Esse daí seria a proposta incrível, do melhor dos mundos. Mas assim, existem formas mais fáceis. Lógico que é o Chico e você falaram, tirar um treinador do clube é ruim. Mas para você poder adquirir mais conhecimento e levar para o seu clube, para progredir os seus atletas, 5 dias, uma semana não valeria a pena? Talvez um curso que seja centralizado num único ginásio, com uma pessoa com essas peças-chave fazendo isso, assim, nem que seja trimestral ou semestral, Tem, não seria útil, talvez? tem Já é um férias, excelente Sabe, começo. existem possibilidades, sabe, que não sejam necessariamente essa que é o foco, né? O que todos nós Um gostaríamos. supra-sumo. Mas existem variantes e soluções um pouco mais práticas que também não fazem. Mas aí fica a pergunta, o porquê? Concordo. Eu acho que você tem um ponto, Letícia. A gente está indo lá pensando, né, no mundo ideal, mas tem tantas vertentes abaixo, né? Tantos degraus abaixo que já poderiam ter sido feitos. Inclusive, é uma coisa que já chegou para a gente ali como mensagens no nosso direct, né? Eu fiz uma postagem até um pouco polêmica, assim, que deu, mas vou falar. Talvez tenha sido o que mais gerou engajamento no Instagram no ano passado, que eu fiz uma postagem nos stories falando assim, poxa, essa menina é do clube tal, particular, sem recursos, sem força, sem nada. Segundo, medalha de prata no Campeonato Brasileiro Infantil. O que vão fazer com isso? Fulana, era assim, sei lá, umas 5 meninas diferentes, todas com resultados
expressivos e muito talentosas. Meninas que, tipo assim, seguindo o curso da nossa história, meninas com potencial de seleção que você não vai ver elas na seleção, provavelmente. Mas por que você não ia ver elas? Eu comecei a provocar isso. Falei, olha, cadê o curso? Cadê o investimento? Cadê o camp infantil que seja para infantil? E aí, gente, foi o que mais gerou engajamento no Instagram no ano passado. Foram inúmeras mensagens. Eu falei por Ícaro que eu queria fazer isso, não tive tempo. Eu queria ter pegado quantas respostas teve e quais eram as mais interessantes. Mas, assim, treinadores e treinadores de dentro do Brasil e de fora do Brasil falando assim: a gente nunca teve uma oportunidade de acesso ao conhecimento. Eu pagaria para estar num curso. Eu pagaria para estar num camp, num negócio com a Irina, num negócio com o Chico. Eu pagaria. Eu só queria poder ter acesso a isso. Foi o tipo de mensagem que eu recebi. Gente falando assim, eu fui embora porque eu queria muito ter acesso às coisas e eu não tive. Agora eu tô aqui nos Estados Unidos e eu tenho acesso. Poxa, é triste até, sabe? Enfim. Eu Mas acho que a achei que pergunta, eu acho que a pergunta do início não deveria ser o que a gente espera, né? Mas o que falta. Vamos Foi mudar essa pergunta? foi o assunto do podcast. Mas Pois eu é. acho que o que a gente Mas foi um bom espera, argumento. o que a gente espera da ginástica, eu acho que se consertasse esses erros, eu acho que aconteceu o que a É gente porque, espera. assim, foi tudo a questão, né, do nosso objetivo principal, que é levar o Brasil para os Jogos, né? E Aham. a gente sabe, né, o pé no chão, que as realidades que a gente viu, por conta da transição do feminino, da transição do masculino, a gente fica, né, com esse medo, com essa incerteza, que a gente quer ver, né? A gente está ansioso para começar o ano, ver como eles treinaram, ver como eles estão se preparando, e faz parte, né? E a cobrança vem, é essa aí, a gente tem que cobrar eles para que eles representem bem. E resumo aí ao nosso primeiro podcast. Exatamente, exatamente. Mas é isso, eu acho que é tudo evolução, né, gente? Aquele negócio do, você correu para que a gente, aliás, você engatinhou para que eu pudesse andar, a gente já É, tá andando, né? Né? Temos aqui vocês dois, Francisco e Letícia, que engatinharam bastante para que essa geração nova possa andar e espero que em breve possa correr também. Foi um papo cabeça, né? Burocrático. Foi. esse é um papo sem fim, né? É um papo sem fim, mas é um papo necessário, né? É um papo que as pessoas precisam, que não têm noção, né? Que precisam saber, e as que têm noção que faz parte de tudo isso, precisam ter atitudes, né? E que estão com tudo na mão, né? Essas pessoas estão com tudo na mão. E essas pessoas têm que fazer esse tipo de ação, esse tipo de fazer acontecer, né? Eu tenho um ginásio na mão que eu tenho que fazer acontecer. É isso que eu estou tentando fazer. Então tem muita gente com muita coisa na mão que eu espero que faça esse tipo de ação que a gente está comentando. É um papo que tem que ser comentado mais vezes. Isso acontece no futebol, isso acontece no vôlei, né? Acontece no basquete. E na ginástica eu acho que a gente é muito amador e tem que ser profissional esse ponto de ter uma cobrança, né? E de aceitar as críticas também, Isso, aceitar com crítica, forma faz de parte, cobrança, sabe? Então, E é uma eu crítica falo. construtiva, né, gente? Não é uma Isso. crítica negativa, é crítica construtiva, não é tipo pentelhando ninguém, nem falando mal, nem não é isso. É questão da gente querer progredir. É dar o Perfeito. conhecimento para as pessoas necessárias para todo mundo contribuir com isso e fazer com que a ginástica realmente evolua, né, no cenário nacional e internacional. Enquanto. É porque assim, as pessoas ficam cada um pensando em si. Mas na hora de representar o Brasil, não tem cada um por si, gente. É só Brasil, só tem a É bandeira uma do país. bandeira. Então, assim, se cada um tiver o mesmo conhecimento de uma forma padronizada e que todo mundo some, vai chegar lá na hora do vamos ver e não vai dar certo. Igual a O gente já viu que a investimento maioria nunca dos vai jogos acabar. estão. E assim, durante a própria Olimpíada, assim, né, eu vi o pessoal falando assim, é o pessoal que não entende nada, né? Mas aí o pessoal chega e fala assim, Simone Biles ganhou da Rebeca Andrade porque ela tem, nos Estados Unidos eles têm muito investimento e no Brasil não tem. E eu falo assim, gente, não é.
A Rebeca conseguiu resultados absurdos, excepcionais. A Simone Bion dela é ridiculamente absurda e só a Rebeca consegue chegar perto dela, mas o investimento, graças a Deus, hoje no Brasil, pelo menos para quem chega na seleção, para quem está ali, né, naquele núcleo que vai realmente representar o Brasil, existe sim muita estrutura, que ótimo, né? Mas igual o Francisco falou, essas pessoas precisam ser cobradas. Será que é injusto falar isso? Não sei se é injusto. Será que falta uma mentalidade? O que falta, né? Eu acho que se eu tivesse, minha opinião, se eu tivesse empregado e tivesse uma função, e se alguém me cobrasse, eu ia pro pau. Vamos, você tá me cobrando porque eu sei que você quer alguma coisa para mim. E que você quer que eu tenha capacidade de resolver. Então pode me cobrar. Entendeu? Pode me cobrar que eu vou dar o meu melhor. É isso. E é assim, né? Esse é o que eu penso. É o que eu fiz a minha vida inteira. Marquinho lá me cobrava, eu dava a vida. Gente, vocês acham então, Chico, olha eu provocando, que para mim eu gosto de, enfim, de levar as coisas para uma discussão boa. Você acha então que pode ser que tenha uma diferença de cobrança das gerações? Com certeza, sabe? com Tipo assim, certeza. eu acho que, assim, aconteceu já algumas situações que eu fiquei sabendo, assim, que, tipo, acho que a ginástica, o esporte, ele é feito de resultado. Então, Sim, para ter o resultado, precisa ter uma cobrança. Eu não posso me apropriar dos títulos do que eu já tive, do meu nome, das minhas coisas, e a gente também ficar pisando em ovos e ficar, tipo assim, isso. só esperando, só indo atrás do respeito, sem querer, tipo, nunca decepcionar aquele atleta e tirar ele de um lugar porque ele Entendi. não tá dando resultado. Eu acho que isso é perda de tempo. E isso não acontece, gente, em outras realidades. Por exemplo, a gente sempre fala muito dos Estados Unidos, mas a gente sabe que lá, quando o negócio não tá bom, não tá rendendo, você tá fora. E não é porque você ganhou uma medalha olímpica, não é porque você é, é a fulana. Eu lembro de uma entrevista, na verdade essa história foi até o Lucas que me contou, que quando a Alexandra Reisman, por exemplo, quis voltar, ela competiu 12, depois ela quis voltar para 16. Ela chegou no ginásio para treinar, e o treinador falou para ela, falou assim, você quer voltar? Quero. Falou assim, então você vem uma semana, treina sozinha, faz a preparação física, quando eu achar que você quer de fato fazer, eu vou te dar treino e a gente vê o que faz. Mas, tipo, pensa, era Alexandra Reisman, tanto de mundial que a menina tinha ido, Olimpíada, medalhista, tudo, e o cara não olhou para isso para ela, entendeu? Então, talvez essa cobrança que você está falando, pode ser que ela seja um pouco mais soft, sabe? Atualmente, assim, é o que eu sinto e que eu já escutei por trás também. Sim, E sim. aí, e aí é. E aí acaba que a gente pode não chegar a lugar nenhum, porque, pô, e daí? É porque eu fui medalhista, é porque eu sou tal pessoa, eu não sou tal pessoa, você vai me cobrar mais ou menos, né? Tipo, é difícil, porque eu acho A minha que aí tem geração, que mostrar resultado. vou falar o que eu passei. Todo mundo era cobrado e a realidade ali era bem exposta. Ó. Tivemos várias competições, vários testes e todo mundo era cobrado 100%. A responsabilidade de quem vai entrar na equipe era muito grande, a pressão era muito grande. E eu fiquei um pouquinho nesse final de geração e eu não senti isso, entendeu? A cobrança não chegava nem perto do que eu tive. Lógico, né? Tem outras questões também, questões psicológicas, essas coisas que aconteceram muito, né? Na transição, hoje mudou muito o respeito que se tem hoje, é totalmente diferente, mas querendo ou não, a gente chegou, entendeu? Querendo, a gente chegou. Agora, por isso que eu falei, a ansiedade de como vai estar essa geração com essas novas mudanças, essas novas abordagens, né? E o novo sistema de treino, novo sistema de... então, assim, eu estou bem ansioso, eu torço muito, porque a gente não pode ver, eu falo do lado da ginástica masculina, a gente não pode ver a ginástica masculina longe do pódio, num sul-americano, num pan-americano, e muito menos aí, se Deus quiser, daqui 2 anos, fora de Olimpíadas. Eu sou fissurado por ginástica e eu vou defender, mas eu sou um cara que cobra muito. Eu me Agora cobro você tem esse muito. espaço para você cobrar à vontade.
Eu vou, com certeza. Mas assim, não com maldade, sabe? Sempre em prol realmente da crítica construtiva. Se precisar de mim, eu sempre fui aberto, entendeu? Ó, aqui vocês vão ouvir falar de ginástica à vontade, entendeu? Eu gosto de falar. Eu fico aqui, ó. Nem comi, desde as 7 horas da manhã, tô aqui com vocês para falar de ginástica, entendeu? Então eu faço questão disso. Conta comigo mesmo. E o Brasil conta comigo também, entendeu? Pode contar comigo também. Só que do meu jeitinho. Obrigado, Francisco Barreto. Obrigado. Gente, então o papo tá muito bom. A gente, né, discorreu aqui sobre várias coisas. Muito, muito, muito obrigado. Mas para finalizar, vou aqui só relembrar, né, o que eu espero para 2026. Poucas palavras. Classificação para os próximos mundiais, tanto para GAF quanto para GAM. E sobre as outras ginásticas também a mesma coisa. A rítmica, espero que classifique. Trampolim, a mesma coisa. E que o Brasil continue dentro da caminhada aí da classificação olímpica que finaliza, né, em 2027, se Deus quiser. E você, Lucas, qual que você espera para 2026? Então, pessoal, o que eu espero para a ginástica em 2026, eu espero que nossos ginastas das novas gerações, tanto do masculino como do feminino, consigam finalmente, assim, né, de fato, subir o nível das suas séries, colocar efetivamente os upgrades e dificuldades nas séries e consigam finalmente se tornar peças-chave mesmo para somar com os nossos veteranos tão importantes como o Caio, a Rebeca, a Flávia, o Diogo. Que seja um ano que essa renovação aconteça de fato na nossa ginástica, né, na ginástica artística. Na rítmica eu torço para um mundial incrível para o nosso conjunto, que as meninas consigam continuar ali no topo, entre as melhores, e que no individual as meninas consigam posições cada vez mais altas, né, como elas vêm conseguindo cada ano que passa, e que todas as nossas ginásticas do Brasil consigam excelentes resultados. Muito bom, muito bom. Francisco Barreto. Bom, o que eu espero? Eu espero da ginástica masculina em relação a nível técnico, é questão de dificuldade. Realmente tem que melhorar o nível do Brasil, né? Não dá para o Caio ali, que tem o maior nível do país, num momento sustentar ali aqueles níveis, principalmente argolas, cavalo, os paralelas, entendeu? Tem que aumentar o nível de dificuldade. Se a gente quer chegar, eu acho que o momento de arriscar é agora. O momento de arriscar, se adaptar ao novo código, isso, assim, é opinião minha. E fixar as séries para 2027 tem que ser agora. Então, o momento, a gente brinca, né? É o momento de se jogar, é agora. Então, eu espero ver as séries dos meninos tentando arriscar séries novas, séries difíceis. Tudo bem cair agora. Eu não vejo problema, sabe? Mas foi assim que eu cresci, foi assim que a gente tinha muita oportunidade de tentar, e aí que a gente conseguiu aumentar o nível das séries. Eu espero nível de séries mais altas no Brasil. Ô, Chico, faltou falar da Oli, uai. Da Oli, o que eu espero? Eu espero poder fazer um menino aqui para levar para as competições. Eu tenho os meninos aqui na Oli, né? Eu sou o único ginásio do estado com ginástica artística masculina, e para mim é muito difícil aqui fazer outros professores, fazer as crianças entenderem o que é ginástica, porque é tudo muito novo, eu não tenho referência, eu que faço as coisas para os meninos poderem enxergar, entender como que é, os meninos não sabem, não tem noção, a família também não tem noção. Eles não sabem o que é em alto nível, alto rendimento. Então agora eu tenho uma turminha ali que está treinando 2 horinhas por dia, e eu pelo menos tenho assim, muita vontade mesmo de mostrar a ginástica artística masculina para o estado, sabe? Todo mundo fica muito impressionado, chega lá, pergunta se a barra é de madeira, pergunta se a argola gira, o que é cavalo, o que é não tem noção, fala por que o homem não faz trave. Então, o nível aqui é esse, a realidade. Então, é uma realidade muito, muito, assim, distante do tudo que eu vivi. Então, assim, eu estou começando ali, trocando fraldas ali,
das crianças para poder sair alguma coisa daqui, quem sabe. Venham conhecer. Maravilhoso. Que tudo é certo. E a senhora Letícia Costa, o que você espera? O que eu espero? Bom, como amante do esporte, amante da ginástica artística, tanto feminina quanto masculina, e também falando como ex-atleta, eu espero de coração que o espírito olímpico acenda dentro de cada atleta. Que também não basta a gente só querer que as pessoas ao redor façam por nós, o que nós mesmos temos que fazer por si, né? E espero que se cuidem, tratem do corpo e da mente, porque são coisas primordiais e que fazem toda a diferença na hora de treinar e na hora de competir. Que seja um ano produtivo para o Brasil, tanto no cenário feminino quanto no masculino, porque é uma junção só quando a gente representa o país, é o Brasil, e as pessoas, mesmo que haja distinção e a gente consiga, né, diferenciar o feminino do masculino quando tá lá na hora do projeto e do recurso, é tudo a mesma coisa. Que façam jus a tudo que eles têm hoje, porque muitas outras pessoas, anos atrás, décadas atrás, vieram construindo para se ter tudo que tem hoje, e que seja um ano de construção. É o que o Chico falou, não tem problema errar, mas tem que tentar, tem que persistir, tem que querer, tem que fazer, querer que aconteça, sabe? Não basta só querer que a instituição queira por você, que o clube queira por você, que o treinador queira. Você tem que querer. Eu acho que daí parte o princípio de tudo que se conquistou algum dia. É isso. Poética. Achei poética. Eu espero que, primeiro do que qualquer coisa, a gente consiga fazer um bom Pan-Americano. Acho que não é porque a gente está competindo em casa, no Rio de Janeiro, no ginásio que a gente está habituado a treinar, que tudo vai dar certo, por antecipação. Então, eu acho que a gente começa por aí, né? Fazendo um bom Pan-Americano. E que as coisas evoluam e que a gente consiga mostrar o melhor da nossa ginástica. Confio muito no potencial dos atletas que a gente tem e acho que a gente pode ir muito longe. E eu espero, por favor, Deus, que Rebeca Andrade volte com o seu solo também. Ponto. É isso, gente. Acabou. Vai voltar. Aqui, ó, dedinho cruzado, vai dar certo. Vamos ficando por aqui então, né, Cedric? Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela estreia. Acho que isso aqui é o começo de algo muito legal, muito bom, uma discussão muito saudável, como a gente já falou. E a gente vai ficando por aqui, eu já vou deixando um gostinho de curiosidade, né, para o nosso próximo episódio. A gente vai focar mais no Brasil e nas escalações desses primeiros eventos e competições do ciclo, e vocês não perdem por esperar, vai ser muito, muito, muito bom. É isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos, Chico, Lucas, Letícia. E para você que acompanhou o episódio até aqui, ó, segue a gente nas redes sociais, tá? A gente tá lá no Instagram com Gym Brasil Oficial agora, mudamos o nosso user, tá? Não é mais Gym Blog Brasil, agora é só Gym Brasil. Também estamos com o Gym Podcast Brasil. E se você assistiu no YouTube ou no Spotify, vai na outra rede lá também, dá uma conferida, boba. E tá bom demais esse episódio, né? É só procurar por Gym Podcast Brasil, tanto no YouTube quanto no Spotify. E se você é daqueles que gostam muito, mas muito de falar de ginástica artística, a gente tem um grupo no WhatsApp que é full time. De meia-noite a meia-noite, o pessoal, assim, comenta de qualquer assunto, assuntos diversos, e só papo cabeça. Fica o convite, só chamar a gente no direct que a gente coloca você lá. Gente, muito obrigado e boa estreia a todo mundo. Até o próximo episódio. Gym Podcast Brasil. Gym Podcast Brasil.